Senador Paim, faz pouco menos de 2 anos que eu publiquei esse texto com base em um discurso que eu fiz com a colaboração de um assessor meu chamado Valderi Rodrigues Júnior. O título é "A economia está bem, mas não vai bem", em que eu listava uma quantidade de pontos que mostrava que a economia brasileira, apesar de ter bons indicadores, uma moeda estável e valorizada, uma taxa de emprego crescente, uma boa situação na balança comercial. Apesar disso, nós tínhamos uma quantidade enorme de problemas como dívida pública, endividamento familiar, endividamento das empresas, taxa de juros, etc. Vai de A a U. O último problema da economia brasileira, senador Paim, chamava-se, no meu texto, otimismo, a euforia. A euforia de que tudo estava bem, que ia continuar bem para sempre. Nesses 2 anos, lamentavelmente, senador Figueiró, a realidade está mostrando que eu tinha razão. E esse documento pode ser localizado por qualquer um no site oficial que eu tenho no Senado. O que a gente vê nos noticiários, sobretudo dos últimos meses, das últimas semanas e dos últimos dias, é de que nós passamos a ter problemas hoje, não mais amanhã. Entretanto, esses problemas se agravarão em muito. Não é difícil perceber que adiante se avizinha um quadro muito negativo para a economia brasileira. Não é difícil perceber isso. Bastaria, em primeiro lugar, olhar para os outros países que tinham a euforia, que tinham a situação maravilhosa e que não perceberam os riscos e que hoje estão sofrendo como se sofre hoje na Europa e nos Estados Unidos. Eles não perceberam, eles não quiseram ver. A euforia tomou conta da Espanha, que comprava hotéis inteiros no Nordeste brasileiro para seus cidadãos e cidadãs. A Grécia caiu na euforia e passou a comprar o que podia no mundo inteiro, se endividando. Nós, inclusive fazendo esses 2 países Copas do Mundo, ou Olimpíada, pode ser pura coincidência, mas houve uma Olimpíada na Grécia e houve uma Copa na Espanha. Pois bem, a euforia impediu que esses países tomassem as medidas corretas no tempo certo. E a realidade é que quando essas medidas vão ser enfrentadas, a situação fica desesperadora. Essa é a palavra. Não podemos deixar que o Brasil caia numa situação desesperadora. E isso exige, em primeiro lugar, superar o maior empecilho para sairmos da crise que se avizinha. Esse maior empecilho não é taxa de juros, taxa de crescimento, taxa de emprego, chama-se taxa de euforia. Taxa de otimismo, porque a euforia, senhor Simão, a euforia cega. O pessimismo, talvez, muitas vezes cega, mas, ao contrário, em geral, ele dá para você ficar preocupado e ver as coisas de uma maneira pior do que elas são. Mas a euforia, aí sim que há um problema, porque a euforia cega, não deixando de ver o que está na frente. E o que está na frente, e isso é que me preocupa muito, é que não se vê que a crise brasileira é sistêmica, é de um sistema inteiro. O Ministério da Fazenda, o governo brasileiro e a maior parte de nós e dos analistas, nós vemos os problemas como se fossem separados. Taxa de juros, vamos enfrentá-la. Taxa de emprego, vamos enfrentá-la. Taxa de poupança, vamos enfrentá-la. Sem perceber que cada solução para um problema desses agrava outros no futuro. Daí o desastre dos pacotes. Que pacote busca um item. Tomemos um deles. O primeiro e mais conhecido deles, que tem sido a meta do governo. E aí é um problema com 2 componentes. Primeiro, a ideia de que o crescimento vem do consumo. E é verdade. Mas não se percebe que o crescimento de hoje vem do consumo de hoje. Mas o crescimento de amanhã vem da poupança de hoje. Então, cada vez que se gasta R$1 no consumo, você deixou de gastar R$1 na poupança. Então, senador Aloysio, eles não percebem que o consumo de hoje, que é base do crescimento,
não será possível no futuro sem poupança. Aí vem os incentivos do consumo. Aí a poupança se retrai. E a gente não vai ter consumo mais adiante. Mas outro problema é que esse incentivo ao consumo, sacrificando a poupança, ele vem por meio de desonerações, que é uma maravilha no presente. Quem não quer comprar um carro mais barato? Quem não quer pagar menos da conta de luz? Para o presente, é uma dádiva. Serve para o consumo e serve também para melhorar a qualidade de vida. Mas no futuro, essas desonerações, feitas da maneira como elas são feitas, sem uma análise cuidadosa das implicações disso das contas do governo, vão significar quebra na receita. É óbvio, é aritmética. Aí vira uma bomba relógio, como o senador Aloysio está dizendo. É uma bomba relógio. Na verdade, cada uma das decisões que a gente toma são bombas relógios transvestidas de presentes. Ou presentes grego, como se diz. São pacotes embrulhados com papel muito charmoso. Aí dentro carrega uma bomba. Se nós não virmos a crise do sistema inteiro e formos desarmando as bombas, em vez de fazê-las como nós estamos fazendo. No período 2011-2013, nós tivemos 10 medidas ligadas a desonerações de impostos. Somem isso e deve dar uma quantidade razoável de sacrifício de receita da parte do governo. Isso vai pressionar a inflação. Isso vai pressionar o aumento da dívida pública para poder pagar os gastos que estão comprometidos e que a receita não vai permitir. A desoneração traz todas as vantagens que nos parecem corretas, mas, por exemplo, diminui um ponto fundamental para o futuro, a competitividade. Ao desonerar o preço de um automóvel, nós estamos, de certa maneira, incentivando as empresas que não são competitivas, que precisam de redução de impostos para continuarem no mercado. É bom hoje? É bom amanhã? Não é bom amanhã, porque quebra o incentivo que deveríamos dar à competitividade. O caso da energia, claro que é positivo reduzir a conta de luz, mas vamos reduzir a quantidade de dinheiro que poderia ser investido no desenvolvimento de mais energia para o futuro. Aí diz, mas vamos sacrificar os pobres, façamos uma tarifa especial para eles. Além disso, o mundo está entrando num tempo de redução de consumo de energia como objetivo. Ao desonerar, nós estamos incentivando o aumento do consumo. E ao colocar essa posição, eu recebi um desses dias uma crítica de um cidadão dizendo: esse Cristóvão não quer que pobre tenha ar-condicionado. E eu respondi: eu quero sim, por isso você devia emprestar o seu a um pobre durante um ano. Depois ele empresta a você, porque os dois terem não vai ter como. O que vocês querem é prometer o impossível, que todos vão ter, não tem energia para isso. O que eu sou contra é que só nós privilegiados tenhamos. O mesmo vale, desculpem, para o automóvel. Não vai dar para todo mundo ter um automóvel na rua. Talvez tenha que fazer rodízio de dono de automóvel e não mais rodízio de quem usa num dia ou no outro. Mas não vamos mentir, há restrições ao consumo de energia. E a desoneração vai no sentido... Desculpa, senador. A euforia aí fora é tão grande que está atrapalhando minha fala. Pois bem, o aumento do consumo, por exemplo, que é fundamental para a gente ter o crescimento. Aumenta o endividamento das famílias. Esse endividamento, hoje, em abril de 2013, o percentual de famílias que declaravam ter algum tipo de dívida aumentou para 63,9%. É muito. 63% das pessoas dizem que tem dívida. E se diz que tem dívida, tem. E gente que diz que não tem, em geral, pode ter também. Em março, havia sido 61,2%. E em abril de 2012, 56,8%.
Esse é o maior patamar desde julho de 2011, segundo pesquisas da Confederação Nacional do Comércio. E o número de inadimplentes cresceu também. O total de famílias com contas em atraso somou 21,5% neste mês, ante de 19,5% em março, ou seja, cresceu de 19,5% para 21,5%. Essa é a consequência negativa do aumento do consumo. Lado maravilhoso, maravilhosamente bem, mas um lado negativo. Além disso, como diz hoje um analista no jornal, o aumento do consumo permite a dinâmica do crescimento no primeiro momento. Mas, como ele diz, ninguém fica trocando de geladeira todo mês, todo ano. Então, isso vai empacar. Agora, quer ver o que aconteceria? Consumo que todo ano se renovaria de alta tecnologia, de computador, porque esse você renova todos os anos. De equipamentos médicos, os médicos trocam todos os anos, mas a gente não produz. Essa competitividade a gente não tem. A competitividade da invenção de novos produtos. Nós conseguimos, graças à desoneração, a competitividade da redução do preço dos produtos velhos, tradicionais, mas não de novos produtos. A taxa de câmbio. É claro que a taxa de câmbio, como está, dificulta as exportações. É um entrave à nossa economia. Mas desvalorizar o real hoje ficou praticamente impossível, porque isso gerará uma pressão inflacionária muito forte. Veja como tem uma troca entre uma coisa que a gente faz e a que acontece. A gente busca algo, fazendo uma coisa, consegue, mas vem outra pior. Ou igual. Os americanos chamam isso de trade-off. É o que você paga para fazer alguma coisa. É o que você perde para adquirir alguma coisa. A taxa de câmbio é um problema, porque ela pode aumentar a exportação, mas vai pressionar a inflação, sobretudo numa economia aberta como é a nossa. O único jeito da gente desvalorizar a moeda para exportar mais e não ter problema de inflação é começar a produzir aqui dentro o que a gente importa. É impossível isso na economia aberta do mundo de hoje, se não tratarmos no longo prazo. O PIB social, econômico, ecológico, taxa de juros, tudo isso tem que ser analisado conjuntamente. Nós não podemos continuar tratando a economia brasileira como a soma de pacotes, mas sim como um todo que a gente possa analisar, vendo como agir nos diversos aspectos de forma combinada para que no futuro dê certo. E aí, senador, o que a euforia mais complica é o fato de perder-se a perspectiva de longo prazo. Nós ficamos tão contentes com o presente que não queremos construir o futuro. Essa talvez seja a maior tragédia da economia brasileira hoje. Eu botei uma mensagem como essa ontem no tal do Twitter, a euforia cega, e alguém respondeu dizendo: caramba, eu estou tão bem hoje, não me tire o prazer. Eu aí respondi dizendo: está vendo? Eu tenho razão, a euforia cega. Porque você está bem hoje por uma taxa de câmbio que sacrifica as exportações brasileiras e lhe permite comprar importados e ir para o exterior. Mas isso não se mantém por muito tempo, como não se manteve nos outros países. Os outros países da Europa tiveram um complicador, e mostra bem essa realidade, complicador da moeda não ser nacional. Então não houve inflação, mas gerou desemprego. Aqui a gente não vai querer que tenha desemprego, então vai ter que sacrificar a moeda. Tudo isso pode ser evitado se for feita uma política de longo prazo, bem sintonizada, com muito discurso, analisando cada item, cada problema. Mas a gente não vê essa preocupação. Qual foi a declaração ontem do ministro Manteiga diante do PIB, que desestimulou todo mundo, que mostrou a todo mundo da crise? Ele disse que está melhor do que ele esperava, ou que está muito bom. Ele disse uma frase desse tipo. O presidente do BNDES olhou o único item positivo, que foi o aumento de 4% dos investimentos.
Mesmo assim, falta a gente analisar onde foi feito esse investimento. Esse investimento foi feito no setor de máquinas de produção, que é o que gerará amanhã o aumento da produção quando os empresários dos bens de consumo comprarem esses bens de capital. Foi no setor de alta tecnologia ou foi apenas para aumentar a produção de commodities? É completamente diferente se foi para uma coisa ou outra. Eles estão vendo o agregado de 4%. A taxa de juros. Ontem aumentou a taxa de juros. A maioria não quer que aumente a taxa de juros. Mas veja como, mais uma vez, é uma questão de um sistema. Se não aumentar a taxa de juros, a inflação pode sair do controle. Se aumentar a taxa de juros, o consumo não cresce. Se o consumo não cresce, o crescimento não avança. É preciso sintonizar a taxa de inflação com a taxa de câmbio, com a taxa de crescimento possível, com a taxa de investimento que a gente quer, o que exige poupança, o que às vezes exige sacrifício de consumo. Falta a perspectiva de longo prazo, falta uma perspectiva sistêmica, falta, não é o pessimismo, mas falta o realismo. Nós conseguimos ter uma moeda que se chama real, e talvez tenha sido a maior conquista do período democrático brasileiro. Ao lado, eu diria, das distribuições de renda da Bolsa Escola e da Bolsa Família. Mas não caímos no real. Nós temos uma moeda real, mas não caímos na realidade, no realismo, no tratamento das coisas como algo real. A grande vantagem do real e da responsabilidade fiscal foi fazer a gente cair na real de que não podia gastar mais do que arrecadava. Estamos perdendo esse sentimento de realismo em relação aos limites do possível. Ontem eu estive numa cidade aqui de Brasília, senador, conversando com gente muito simples. E eu disse para eles uma coisa que eu acho que vale a pena citar aqui. Quando uma dona de casa vai para o supermercado, se ela comprar o que ela quer, ela está sendo autoritária com os filhos, comprando o que ela quer e não o que eles querem. Se ela consultar os filhos e o marido, ou o marido consultar a mulher, eles vão dar uma lista tão grande que extrapola os limites da renda dela. Qual é a saída? Ela dizer, o limite é esse. Agora vamos conversar aqui como é que a gente gasta. Esse é o realismo. O governo brasileiro não está tendo realismo e nem está conversando com os filhos, com a família. E já era hora do governo, da presidenta Dilma, do ministro Mantega, sentar com todos nós, ouvirem todos nós, especialmente a oposição, que eles vão precisar fortemente na hora de tomar as medidas necessárias, que nem todas serão bonitas, nem todas serão simpáticas, nem todas serão favoráveis ao presente, porque a gente vai ter que ter uma troca entre o futuro e o presente. Eu mostro como isso começa a abalar ao ver a expectativa do consumidor brasileiro. Nós temos uma posição na expectativa do consumo brasileiro que ainda passa um otimismo maior, a meu ver, do que a realidade. O papel desse Congresso é mostrar à opinião pública que essa expectativa não é compatível com o que se prevê. E mesmo assim ela vinha caindo e aumentou agora. Nós temos um aumento registrado em maio do Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, que se aproximou do registrado em maio de 2012. Pois bem, nessa comparação, houve uma pequena queda, 0,4%. Mostra como as pessoas ainda estão eufóricas, apesar de que adiante nós vemos um monstro. Mas não é o monstro da inflação só, é o monstro de um sistema que não está funcionando mais. E um sistema que, se tudo der certo, sacrifica o meio ambiente. Porque ao aumentar a produção, voltar o crescimento a 5%, como a Índia teve esse ano, e caindo dos 8%, 9%, se a gente chegar a 5%, tudo dando certo, a gente vai ter que sacrificar o meio ambiente.
que não é levado em conta no sistema que a gente precisa analisar ao lado da economia. Quero resumir, senador, duas coisas aqui. Primeiro, é preciso sair da euforia para enfrentar os riscos adiante. Até se eles não acontecerem melhor, mas temos que estar preparados. Temos que evitá-los. Segundo, é preciso tratar o problema da economia brasileira como um problema da civilização brasileira, da sociedade, da economia, da ecologia, da política, que vai passar por aqui a saída para essa crise. E, finalmente, é dizer que está na hora de conversarmos, nós todos, sobre o futuro da economia brasileira e não só o presente. Sobre uma linha para a economia brasileira e não só pacotes. Para uma proposta de nação e não só de desonerações, como vem sendo feito. Por isso, eu creio que está na hora de conversarmos todos nós. Agora, isso tem que partir do governo. O governo precisa chamar todos, inclusive os que pensam diferente. Aliás, eu diria, especialmente os que pensam diferentes do governo, para discutirmos que visão é essa que alguns estão tendo pessimistas, até para desfazê-la, se nós estamos errados, e o que é que nós propomos, porque não adianta também ficar só analisando e criticando, é preciso propor. Está na hora de um diálogo nacional para enfrentar essa crise que se hoje virou, tem indicadores que mostram. PIB pequeno, taxa de juros crescente, balanço comercial deficitária, as contas públicas ameaçadas, a inflação a inflação firme aí no nosso calcanhar. Nós precisamos saber, acabou a euforia, caiamos na realidade para poder enfrentar o futuro que é ameaçador. É isso, senhor presidente, que eu lamento fazer, porque as pessoas não gostam de ouvir discursos desse tipo. As pessoas gostam de ouvir discursos do oba-oba, da alegria, da euforia, de que tudo está bem. Eu disse um desses dias aqui, se o governo, se a presidenta Dilma estivesse na Inglaterra quando começou a guerra, em vez de dizer, como disse o Churchill, precisamos de sangue, suor e lágrimas, ela teria dito, a guerra está ganha. 4 anos antes, 5 anos antes. E quem diz a guerra está ganha no começo, caminha para perdê-la.